Olá, galerinha linda do meu primeirão. Eita, que eu já tô querendo adiantar as coisas para vocês, tá vendo? E aí, galera, tá tudo beleza? Tudo tranquilinho? Seguindo com as nossas aulas? Estão gostando de trabalhar projeto de vida? Eu sei que é algo diferente, é algo que a gente tem que parar, pensar sobre muitas coisas. Vai existir momentos, sim, em que vai acontecer alguns gatilhos na gente, que a gente vai parar e refletir um pouco mais. Mas, galera, vai ser muito gratificante para a vida de vocês. Vocês podem ter certeza, vocês estão caminhando aí para um futuro muito promissor e muito valoroso, tá bom? Então, vamos para mais uma aula, para nossa aula 4 do Projeto de Vida. Hoje, galera, nós vamos falar de autorretrato. O que é autorretrato? O nome já fala tudo, né, gente? Um retrato de si mesmo. Então, o autorretrato, que é um retrato de si mesmo, ele é uma forma de expressar quem nós somos, quais são os nossos sentimentos, quais são os nossos pensamentos e o que é importante na nossa vida. Quando um artista ele faz um autorretrato, ele quer passar para o outro o que ele sente. Ele quer passar para o outro o que ele pensa, como ele se vê. Então ele não vai focar, ele não vai se fechar para o mundo e deixar o seu sentimento e as suas sensações para ele mesmo. Ele vai ali querer mostrar para todo mundo quem ele é. Ele pode ser um desenho, ele pode ser uma pintura, uma colagem, uma fotografia e diversas outras maneiras. Nós temos também a autobiografia, que é quando o autor ele escreve sobre ele mesmo. Então, é uma forma de autorretrato também. Mas, independente da técnica que ela é utilizada, os autorretratos eles podem ser fidedignos, ou seja, fiéis ao seu produtor, a pessoa que está se desenhando, reproduzir do modo mais fiel e objetivo possível as características de quem vai estar retratando ele. Podem também ser simbólicos, trazendo para a imagem uma interpretação subjetiva de quem se é. Ou seja, ele vai colocar ali alguns elementos, algumas paisagens, elementos fantásticos que ele imagina, que ele se imagina naquilo, que ele vai ali viajar. E mais à frente, na aula ainda de hoje, nós vamos ver uma pessoa que fazia isso divinamente. Essas características que ele agrega vai causar diferentes sentidos e sensações nessa produção. E eles também podem ainda ser uma combinação dos aspectos objetivos e subjetivos, ou seja, ele pode utilizar tanto sendo fiel a ele, as suas características físicas, como também juntar com símbolos, com coisas que podem dar essa interpretação subjetiva sobre ele. Então, ele pode mesclar um e outro. Nós temos aqui o Cândido Portinari. Vocês já ouviram falar sobre o Cândido Portinari, galera? Aqui a gente tem uma tela que ele fez, que ele fez um autorretrato dele, né? Em 1957, em óleo sobre madeira, de 50 centímetros por 46. Num projeto, esse quadro está exposto num local que se chama Projeto Portinari. E muitos foram esses artistas, galera, muitos artistas que se autorretrataram. Nós temos o Pablo Picasso, os mais conhecidos, né? Nós temos aí o Pablo Picasso. O Picasso, ele era completamente apaixonado por fazer autorretrato. E ele sempre fazia ali, ele com o nariz grande, ele sempre colocava um ou outro defeito nele mesmo, que era algo que ele se via daquele jeito. Tem o Francisco de Goya, de 1746 a 1828. O Salvador Dalí é aquele pintor daquele relógio que derrete, vocês lembram? Então, o Salvador Dalí também fazia o seu autorretrato. Eu não sei se vocês já viram o autorretrato do Salvador Dalí. Ele tem um autorretrato
dele como um pintor, claro, né, que ele era pintor, e ele tem o bigodinho assim, bem fininho para cima, bem escandaloso aquele bigode. E realmente o bigode dele, ele era assim, fininho e ele ia puxando para cima. Só que não era tão grande como ele coloca no autorretrato dele. Então ele também era um dos autorretratistas. Nós temos quem mais? Temos o holandês Vincent van Gogh, também conhecidíssimo Van Gogh, né? Também pelos seus autorretratos. Temos as brasileiras, ou os brasileiros, a Anilta Malfatti, a Tarsila do Amaral, o Cândido Portinari e o Denilson da Baniwa, que ainda está vivo, né? Ele tem quase a minha idade. Os estadunidenses Jean-Michel Basquiat e o japonês radicado no Brasil, Yoshia Takaoka. Eita, quase que não sai, né? Esses só são alguns dos exemplos de autorretratistas, artistas que faziam autorretrato. E aí, como eu falei para vocês, aí do ladinho tem o Cândido Portinari. E aí eu faço duas perguntinhas para você, galera. O que você sabe sobre esses artistas? Vocês já estudaram sobre esses artistas em arte? Vocês já estudaram em algum momento? Já viram? Já ouviram falar? Já viram alguma obra num livro, na TV? Em algum momento vocês já ouviram falar de algum desses artistas? Eu gostaria muito que vocês falassem para mim. Ah, professora, mas como é que eu vou falar para a senhora? É simples, gente. Vai lá no YouTube, lá nos comentários e deixa um comentário. Conversa comigo, é uma maneira de você ali ter um contato comigo bem mais fácil, sabia? Mas se você não quiser, também pode mandar uma mensagem via professor presencial, que o seu professor ele vai falar comigo e eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Você conhece outros artistas que fizeram autorretrato? Tem uma artista que ela é completamente conhecida pelos autorretratos, que é quem eu vou mostrar aqui do lado. Vocês sabem quem é essa artista? É a Frida Kahlo, ela é mexicana, galera. Essa artista, se eu for começar a falar sobre ela, eu acho que eu vou passar o resto da aula toda falando sobre ela. Mas antes de eu iniciar esse meu breve discurso sobre Frida Kahlo, porque eu sou muito fã dela, sou muito fã do trabalho dela, admiro ela como uma mulher forte e guerreira que ela era, mas vamos dar uma olhadinha mais de perto nesse slide, vamos lá. A artista mexicana Frida Kahlo, ela fez 75 autorretratos ao longo da sua carreira como pintora. Neles, ela inseriu diversos símbolos de seus pensamentos, sentimentos, angústias e desafios. A Frida, ela fazia autorretratos mistos, tanto mostrando as suas características quanto o irreal, o fantástico, símbolos, imagens, natureza. Ela sempre ia colocar algo a mais em seus autorretratos. Observe um dos seus autorretratos e na sequência. Olha só esse autorretrato da Frida. A Frida Kahlo, como eu falei para vocês, ela era uma artista mexicana que ela foi muito conhecida por esses seus autorretratos e ela, as pessoas diziam, galera, que ela era artista surrealista, porque ela pintava coisas irreais. Só que ela discordava totalmente dessa, como se diz, dessa nomenclatura, né? Dessa nomeação. Ela não se achava uma surrealista, uma pintora surrealista, porque ela sempre dizia, eu só pinto o que eu sinto, eu me desenho. Então ela defendia que ela era uma autorretratista. E ela era casada com Diego Rivera, bem mais velho que ela, um pintor muralista conhecidíssimo, muito conhecido mesmo, e que era muito infiel. E ela tinha um amor muito grande por Diego, então ela sempre vai ter algumas pinturas que fazem essa referência. Nessa pintura aqui, o nome dela é Diego na Minha Mente. Então você pode perceber aqui o Diego Rivera, ele está bem aqui
Deixa eu mudar de cor para que vocês possam ver melhor, né? Vou colocar um amarelo aqui. Ele tá bem aqui, ó, galera, pintado na testa da Frida Kahlo. Então, ela fazia essas insinuações da vida dela. Então, ela dizia ali, você pode perceber que vem da cabeça dela vários fios, várias raízes, né? E aí dá aquela sensação de quebrado, de espelho quebrado, e só o que não quebra aí é o rosto dela. Então você pode perceber todos os detalhes dessa pintura e o que ela pode trazer. E aí eu te faço essas seguintes perguntas, galera. O que é que você vê na pintura? Fora o que eu acabei de dizer, né? Que é o que eu vejo. Fora isso, o que é que você vê? O que é que você consegue sentir? Quer que eu dê uma limpada nela? Vou dar uma limpada nela para vocês poderem ver melhor. O que é que significa essas linhas presentes no quadro? O que é que ela vai significar para você? Vocês conseguem identificar de onde elas começam e onde elas terminam? Eu consigo ver onde elas começam e onde elas terminam. Seria interessante se eu conseguisse, né, galera, dar um zoom aqui para vocês. Eu deveria ter feito isso numa imagem maior, mas eu não vou conseguir, não. Enfim, você consegue perceber que todas essas raízes, elas vêm da cabeça da Frida. Todas essas linhas, né, ou raízes, não sei, depende de como você está visualizando. E elas não têm um fim, né? Elas vão terminar ali no final do quadro e vão para vários lugares. Nesse autorretrato, a Frida Kahlo está vestindo uma peça típica das teuanas, que é mulheres do Istmos de peraí, gente, que eu consigo falar essas palavras. Tehuantepec, a gente tem que ler um pouquinho mais devagar, né? Tehuantepec, no México. Nessa região, as mulheres eram responsáveis pelas finanças familiares e por vender os produtos feitos e colhidos pelos homens. Por causa dessa forma de organização social, eram consideradas bem mais poderosas, porque os homens eles iam para o campo, iam colher os frutos e os produtos e elas iam ali revender e elas que tomavam conta de toda a finança da família. E aí você pode aí ter alguns outros exemplos, você pode pesquisar na internet vários outros exemplos da Frida Kahlo e de outros artistas autorretratistas. Você conhece o filme Com Amor Van Gogh? Ele é uma cinebiografia do artista feita com pinturas animadas, entre elas alguns de seus autorretratos. Foi o primeiro longa-metragem a utilizar essa técnica, que não é pessoas e tal, são vários quadros. O filme foi lançado em 2017, dirigido por Dorota Kobiela e Hong, esse nome aí. Aí aqui a gente tem uma cena do filme de animação Com Amor Van Gogh, do Reino Unido, Polônia, em 2017. Aí você pode perceber que ele tem, esse aqui é o Van Gogh, galera. Ele tem ali o seu autorretrato de perfil e ele tem as outras pessoas que ele também retratou. E agora, gente, chegou o momento que é super top, que é super especial. Por que que essa aula vai ser rapidinha hoje, galera? Porque vocês têm uma atividade bem grande para fazer, sabiam disso? Vocês têm uma atividade especial hoje. Vamos lá ver o que a gente vai trabalhar hoje? Então, nós temos aqui, galera, uma entrevista diferente. Essa entrevista diferente, galera, vocês vão ver que vai demandar bastante tempo da aula de vocês. Eu mandei o passo a passo aí para a professora de vocês. Então, vocês vão fazer essa entrevista. Vocês também têm uma atividade voltada para o autorretrato. E, para finalizarmos, nós vamos fazer a síntese e autoavaliação do tema ser, que foi enviado todas as orientações aí também para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e divirtam-se nessa atividade de hoje, tá bom? Um grande beijo e nós nos vemos na próxima aula.